Olá, queridos, uma boa tarde a todos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. E quero nessa tarde já louvar a Deus por nos permitir estarmos diante da sua presença. Querido, já conto com você que estará ouvindo essa palavra, que você vem estar compartilhando com outras pessoas, com seus contatos, com seus familiares, com seus amigos. A gente compartilha tanto conteúdo com as pessoas, eu mesmo. Quantos vídeos eu vejo engraçado, eu compartilho com outras pessoas também. Às vezes sei que a pessoa não vai ter nem a mesma, não vai ficar nem alegre. Às vezes as pessoas mandam coisa pra mim que eu rio por educação. E também sei que também às vezes eu mando alguma coisa para as pessoas que as pessoas vão rir, vão achar engraçado, mais por educação e por consideração. Mas eu peço a você nessa tarde que, se Deus falar com você através dessa mensagem, que você possa compartilhar com outras pessoas. Isso mesmo, compartilhe com outras pessoas a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero na tarde desse dia compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre a escatologia. Todos sabem, ou alguns sabem que são do meio cristão, que a escatologia é uma das matérias, que agloba a teologia cristã, que são matérias que nos trazem ensinamento sobre a pessoa de Deus, sobre a criação, sobre a divindade de Cristo, do Espírito Santo. E uma dessas matérias é a escatologia. Essa matéria, ela trata dos acontecimentos finais, ou seja, ela é a matéria que vai tratar sobre o fim, de todas as coisas da humanidade, para um novo nascimento, para o céu ou para o inferno. Então a matéria escatologia trata dos acontecimentos finais da humanidade. Só que, se você dá um Google aí e colocar o nome escatologia, para você que talvez queira ter um pouquinho mais de conhecimento, porque o que eu vou passar aqui para você é algo bem básico, não dá tempo da gente se aprofundar tanto, até porque o tempo não é nos favorável, para não ficar algo muito cansativo. Mas se você dar um Google aí e colocar o nome escatologia, você vai talvez se deparar com outro significado dessa palavra. A escatologia cristã é isso que eu falei para você, trata do assunto dos acontecimentos do fim. Mas na biologia e na medicina existe também uma matéria, também existe também um nome, não sei se é assim que se chama, chamado escatologia, que é, basicamente o estudo, sobre, incrível que pareça, você vai ficar talvez vai até achar engraçado, sobre fezes, A biologia e a medicina, a escatologia para eles é um estudo que fala sobre o estudo das doenças através da fezes. Isso mesmo, fezes. Então não se assuste se você dá um Google para tentar entender um pouquinho mais sobre a escatologia. Coloque escatologia cristã. O que é a escatologia cristã? E você vai ver algo mais amplo, claro, do que eu vou falar aqui, porque é muito amplo. Mas talvez você venha se deparar com esse outro significado da palavra escatologia. Então, queridos, eu quero falar sobre a escatologia cristã. E na escatologia cristã, a Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, no capítulo de número 24, olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhes: quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas não são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, querido, nós vamos perceber que Jesus está com seus discípulos. Então Jesus estava se referindo aos seus discípulos quando estava no templo. Olha só o que aconteceu. Os discípulos ficaram emocionados, né? Viram a grandeza do templo, a glória do templo, coisa maravilhosa. Vamos imaginar em nosso tempo uma das 7 maravilhas do mundo existente, as coisas mais lindas. Eles estão admirados com a grandeza, com a polpa, né? Com a riqueza que aquele templo tinha. E eles, olhando para o Senhor Jesus, diz: Senhor, olha que maravilha, olha que coisa deslumbrante a beleza desse templo. Jesus, vendo que eles estavam espantados e admirados com aquilo, Jesus disse para ele: olha, não vos fiquem deslumbrados por causa dessas maravilhas. Ou seja, não se espante por causa da grandeza desse templo, porque eu digo uma coisa para você, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. O que Jesus estava dizendo basicamente para os seus discípulos é: vocês só estão vendo o que está diante dos olhos de vocês. Vocês não têm capacidade de enxergar o que está após os olhos de vocês e nem o que está no futuro. Mas eu sim sei o que está diante dos olhos de vocês, sei o que está fora dos olhos de vocês e sei o que está no futuro, aonde eu já estou. Eu já vi todas as coisas. Então Jesus está avisando para os seus discípulos por antecedência que chegaria o dia em que aquele templo, que agora era glorioso, era majestoso, ele não existiria mais. Aliás, no local estaria escombro. E de fato isso aconteceu. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi atacado por Roma e foi destruída. E de fato aconteceu o que Jesus disse aqui, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas é interessante que depois que os discípulos ouvem de Jesus essa palavra, que não ficaria ali pedra sobre pedra, eles ficam curiosos. E quando eles estão em um momento particular com Jesus, eles perguntam ao Senhor Jesus: Senhor, nos diz quais sinais, né, o que nós devemos ficar atentos para quando estiver se aproximando o fim de todas as coisas, e qual é o sinal que nós devemos estar atentos para que quando o Senhor vier. De fato, Jesus não disse aos seus discípulos o dia, nem a hora e nem o momento em que viria, mas ele dá para os seus discípulos pistas que iriam provar a aproximação da vinda do Senhor Jesus. Ele não dá com exatidão o momento, mas ele diz: eu não vou dar para vocês a exatidão do momento, porque aí vai ser muito fácil. A pessoa que brinca com Deus, que hoje está na presença de Deus e amanhã não está, se soubesse quando Jesus iria vir, ou se soubesse quando iria morrer,
ela iria festejar, iria fazer a sua vida uma bagunça, e quando tiver momentos antes da sua morte, de Jesus voltar, iria voltar para a presença de Jesus, iria pedir perdão. Claro que não é assim que funciona, mas Jesus está dizendo: eu não vou dizer para vocês o momento exato, mas vou dar pistas para que vocês fiquem atentos, para que quando essas coisas começarem a acontecer, o alerta de vocês venha a ficar ligado que está se aproximando da minha volta para ter encontro com aqueles que me esperam. Então Jesus no versículo de número 4, do capítulo de número 4, ele diz o seguinte: acautelai-vos. O que é acautelar? É ficar atento, é ficar ligado, é ficar acordado, para que ninguém vos engane. O que Jesus está dizendo? Que vai aparecer muitas pessoas que vão aparentar que são de Deus, mas na verdade não é de Deus. Então ele orienta: fique atento, acautelai-vos, porque até o próprio diabo, preste atenção, até o próprio diabo, que um dia já foi anjo de Deus, anjo de luz, ele pode sim se disfarçar de anjo de luz e fazer sinais e enganar as pessoas. Então é importante nós estarmos ligados. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que se dizem igreja, estão enganadas, estão cegas, sendo manipuladas por pessoas que se dizem de Deus, que até operam alguns sinais, mas na verdade são enviados de Satanás. Mas como essas pessoas terão os seus olhos abertos? A Bíblia Sagrada diz que nós devemos, como diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como eu terei os meus olhos abertos para não ser enganado? É meditando na palavra do Senhor. A maneira mais eficaz de eu conhecer a Deus é através da sua palavra. Se você está em um ambiente, se você está naquilo que se chama igreja e não tem prioridade a palavra, a leitura, o ensinamento da palavra, já liga sua luz de alerta, porque alguma coisa está errante. Porque uma igreja que se diz igreja, ela prioriza a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos nutre para nós vivermos sem ser enganado por falsos ensinamentos. Então a maneira de nós conhecermos se o que está acontecendo dentro daquele lugar que se chama igreja é se ela vive com a sua vida baseada dentro da palavra. Se uma igreja não tem costume de ler a palavra, se uma igreja não ensina a palavra, se uma igreja não prega a palavra, ela prioriza, campanhas de cura, libertação, prosperidade, se ela deixa de lado a palavra e é só cantorias, canta, ligue seu alerta, porque algo não está certo. Porque a Bíblia Sagrada mesmo, a palavra de Deus, ela é prioridade. Se você quer ouvir Deus, é através da palavra dele. Deus revela aos seus santos, sim. Deus entrega uma revelação para alguém entregar para outra pessoa, sim. Mas até essa revelação que é entregada, ela tem que estar embasada, ou seja, ela deve estar conectada com a palavra, o livro, a Bíblia Sagrada que está nas suas mãos. É essa palavra que ela é mais importante. Então ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E nós estamos vivendo, meus irmãos, infelizmente, dias em que existem igrejas abarrotadas de gente, tanta gente, que às vezes tem que colocar telões, abrirem salas, para botar televisões, porque não dá para comportar todo mundo dentro das igrejas. E quando você pega para ouvir o conteúdo da mensagem, da palavra, ela não exalta Deus, ela não exalta Cristo,
ela não exalta o sacrifício de Cristo, ela não exalta a pessoa de Jesus Cristo, ela exalta a necessidade do homem. Cultos que viraram basicamente coach. O que é coach? Pregar sobre finanças, pregar sobre ensinamento de como ficar rico, pregar sobre ensinamento de como você ser bem sucedido em suas finanças, em sua empresa. Igrejas que são hoje em dia, na verdade, que foram compradas, conquistadas através do trabalho dos irmãos, através de muita oração e muito jejum, que hoje em dia são alugados seus espaços em dias que não tem culto, para ser utilizado para ambientes externos, para fazer show, para fazer reuniões seculares, onde vão estar glorificando ao mundo, cantando música que não exalta a Deus. Igrejas que eu não preciso falar o nome, famosas aí na internet, que estão emprestando seus espaços, que é considerado sagrado, né, que é considerado santo por representar a casa de Deus, estão virando locais seculares. Seus pastores estão alugando o espaço das suas igrejas para ser feito eventos seculares. Aí depois vem dizer, não, que Deus está aqui, que a glória de Deus está entre nós. Então, meu irmão, fique muito atento. Se você vai num culto de uma igreja e o pastor só fala de riqueza, só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, só fala dessas coisas, fique atento, porque esse lugar ele não prioriza a Deus, esse lugar não prioriza a Jesus Cristo e ao seu sacrifício, porque o papel da igreja, o papel da liderança, o papel do cristão dentro da igreja é pregar para você a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a importância deles em nossa vida. O que a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu querido irmão, fique atento, porque muitos estão dizendo que são servos de Deus, é apóstolos, é bispo, é não sei mais o que, não sei mais aonde isso vai parar. É tanto logotipo de pessoas, ser pastor hoje, o título de pastor hoje não é mais assim, não é mais importante, porque eles não estão preocupados com o real trabalho da função que ele está exercendo. Ele está preocupado em o nome dele aparecer como maior entre os demais. Então fique atento, fique apercebido, preste atenção nessas coisas. Esses são os detalhes. Segundo, ele fala, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Olha só, querido, preste atenção em um detalhe muito importante. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos vendo aí constantemente as guerras urbanas, as guerras em nossa nação. Aqui no Brasil, nós estamos vendo a guerra do tráfico contra a polícia, da milícia contra o tráfico. Nós estamos vendo diariamente, né, essas desgraças acontecendo no nosso estado. Mas nós não vivemos e nós não temos conhecimento realmente real do que é uma guerra. E nós, no nosso século agora, no século 21, nós estamos nos deparando aí com guerras grandes, conflitos grandes como a Rússia e a Ucrânia. Nós estamos vendo aí o ataque, né, dos terroristas, né, contra Israel. Nós estamos acabando de sair aí, né, não digo nem sair, a gente ainda está vivendo aí algumas coisas ainda com relação ainda à pandemia que nós passamos. Então nós estamos vendo, né, hoje de manhã mesmo eu vi um noticiário, né, que na Turquia um terremoto de cerca de 6 pontos na escala Richter, que é de até 10, né, que eles falam, um terremoto de 6 pontos
atingiu a Turquia, matou pessoas. Então nós estamos convivendo, né, com o nosso século. Eu sei que isso já aconteceu em séculos anteriores, tempos antigos já acontecia, mas nosso tempo está acontecendo essas coisas com mais intensidade e com menos período. Antigamente acontecia um terremoto de 10 em 10 anos. Hoje, todo mês tem um relato de um terremoto. Hoje, todo momento nós estamos ouvindo guerra, assassinato, desgraça, é tudo acontecendo. Todo momento está acontecendo essas coisas. E o que isso aponta? Isso aponta para o momento em que Jesus estava dizendo para o seu discípulo: fique atento, haverá sinais que irão acontecer e que vocês devem ficar alerta, porque não é o fim, mas já é o princípio do fim. Você já viu uma mulher quando ela está grávida, quando ela está perto de ter o filho, ela começa a sentir mais contrações em um período mais curto, ou seja, aumenta contrações e o tempo vai diminuindo. Isso indica que a criança está para nascer. Então, basicamente, o que Jesus estava dizendo vai acontecer mais sinais constantes, com mais intensidade, que apontarão que eu estou me aproximando. Quando vocês verem mais guerra acontecerem, quando vocês verem mais destruição, a humanidade se perdendo mais ainda na mentira, no engano, na traição, na maldade, a pessoa que tem coragem de violentar uma criança, a pessoa que tem coragem de dar um tiro na cabeça de alguém no trânsito, uma pessoa que nunca viu o outro, por causa de uma briga, de uma fechada de carro, mete um tiro na cabeça do outro, atropela e vai embora e não dá assistência. Ou então, como o que aconteceu essa semana aí, aqui no meu bairro, aqui onde eu moro, que tá rodando o Brasil todo, quem sabe tá rodando até o mundo todo, o que aconteceu da senhora que levou o seu tio morto na cadeira de roda para sacar um dinheiro no banco. Quando essas coisas começarem a acontecer, e sabe o que é mais trágico, querido? Sabe o que é mais trágico? É que essas coisas vão acontecendo e isso vai virando tão comum. Isso vai virando tão comum que a gente não se sente mais abalado. A gente às vezes acha engraçado. A gente faz memes, a gente faz montagens brincando, porque isso já virou normal. Mas isso não é normal. A maldade, o ser humano está se acostumando em ver o mal. Tira sátiras, faz comédia das desgraças, ri daquilo que era para na verdade estar chorando. Quando você vê alguém pegando a imagem de uma pessoa lá no fim do mundo, que talvez está sofrendo por fome, e faz tiras, comentários, brincando, zoando. Jesus está dizendo, quando você ver a frieza do ser humano, do amor ao próximo, fique atento, porque eu estou voltando. Quando você verem as pessoas não têm um sentimento nenhum pelo seu próximo, fique preocupado, fique atento, porque a Bíblia nos diz no capítulo 24, no versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha que Jesus está falando. Com o aumento da maldade, com o aumento do pecado na humanidade, aquilo que é incomum, que é imoral, que antes a gente achava errado, entristecia, por isso se aumentar, o ser humano não irá mais ter consciência do que é certo e do que é errado. Camarada que vai nos fazer um show, aonde ele faz comentários racistas, onde ele faz comentários sobre pessoas deficientes, e as pessoas ali que abarrotam as salas para ver o show morrem de dar gargalhada quando você vê isso acontecendo. Lembre-se do que eu estou falando para você aqui hoje. Prepare a sua vida, porque o Senhor Jesus está voltando.
E eu digo uma coisa para você: não vai melhorar, porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor há de se cumprir. Então, querido, você que está aí desanimado, que está aí talvez querendo começar na caminhada cristã, eu digo alguma coisa para você: vem urgente. Você que está fraco, desanimado, se anime, porque Jesus está voltando. E outra coisa muito importante que eu digo para você: não se desanime pelos falsos exemplos que nós vemos, falsos pastores, falsos líderes. Não desanime, porque aquele realmente que morreu na cruz por mim e por você, ele é fiel e verdadeiro. Ele disse que essas coisas iriam acontecer. E é bom porque nós sabemos por antecipação. Ele é tão maravilhoso que ele avisa para os seus filhos, para os seus seguidores, com antecipação, de que tudo isso iria acontecer na humanidade. Mas não desanime, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu digo para todos que eu tenho oportunidade: se você vê um pastor que desonra o seu compromisso, que não cumpre com o seu chamado, não é motivo para você se afastar. Se você vê um músico, um pregador, alguém que é famoso, que prega, fazendo coisas que não deveria fazer pela responsabilidade que ele carrega, não desanime. A Bíblia diz que a salvação é individual. Eu não vou ser salvo, ou eu não vou ser condenado pelo aquilo que o outro faz. Eu vou ser salvo e vou ser condenado pelo que eu faço ou deixo de fazer. Então, querido, quando eu olho para essas coisas, sabe o que meu coração sente? Sente mais alegria em saber que o Senhor Jesus está mais perto do que nunca. Fico mais alegre em saber que talvez a minha geração é a geração que verá os céus abertos e verá o Senhor descendo para nos salvar. Eu quero, querido, que você se sinta nessa tarde, não é tristeza, nem medo, nem preocupação. Eu quero que você tenha confiança em Deus e deposite a sua confiança em Deus, porque as coisas têm que acontecer, vão acontecer. Quando a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo, parece que Deus ou largou de mão ou Deus perdeu o controle das coisas. Eu digo para você que tudo continua sobre o domínio de Deus. O que na verdade está acontecendo é que Deus está dando tempo para que os homens se arrependam, para que quando chegar o dia do juízo final, nenhum deles venha dizer: o Senhor nunca me deu chance, o Senhor nunca me deu tempo. E o que mais Deus dá hoje é tempo, o que mais Deus dá hoje é chance, e o que Deus dá mais hoje para cada um de nós é paciência. Porque, seja sincero, querido, a gente sendo humano, um pecador, a gente olha para cada coisa que a gente deseja até que aquela pessoa seja destruída, mas Deus olha e diz: eu vou dar chance para que ele se arrependa. Então, você que vai ouvir essa mensagem, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando hoje, porque tem muita gente dentro da cadeia, dentro do leito de hospital, dizendo: eu queria mais uma chance, e não estão tendo chance. Então não perca a sua chance, porque o Senhor Jesus está voltando para nos salvar. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você nessa tarde. Espero que você seja abençoado por Deus através dessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te dê um final de tarde abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.